é amor. Só Ele nos traz amor e paz. Faz bem repetir: Jesus é amor, é salvação. Abra o coração e deixe-o ficar, morar pra sempre no coração. Amor, amor, Jesus é amor, amor. Olá, gente, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja aquele que é digno de glória, de honra e de louvor, Jesus Cristo, Filho de Deus. A Ele toda glória, a Ele toda honra e a Ele todo louvor. Não importa como ou onde você esteja, o importante é que você esteja conectado, ligado com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Estância. A Igreja Presbiteriana de Estância fica na Rua Gomecendo Bessa 124. E os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, e domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Você e toda a sua família são nossos convidados especiais para engrandecê-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, porque Ele é bom e suas misericórdias duram para sempre. Coisa boa, coisa maravilhosa é estar na presença de Deus. Deus é bom, Deus é grandioso, Deus é misericordioso, Ele é santo e justo. Isso é que nos favorece. E podemos dormir e acordar com alegria no coração, quando lembramos que o nosso Deus, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos amou de tal forma, de tal maneira, com tamanha intensidade, que deu seu Filho Jesus, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quiser e puder, você pode conectar conosco. Você pode ligar para pessoas e indicar esse programa que todos os dias, das 9 horas da manhã até as 10 horas, nós estamos aqui na Web Rádio Estância Gospel e também nos outros minutos pelo Facebook, falando, transmitindo a palavra de Deus. Nós estamos aqui para transmitir aquilo que é de mais importante para o ser humano, que é a melhor notícia do mundo. Eu estava hoje meditando sobre Deus, sobre o seu amor e sobre a sua justiça. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, que Deus não se agrada de quem justifica o ímpio. Está escrito no livro de Provérbios. Está aqui, eu vou ler. Provérbio diz assim, que Deus, Provérbios 15, 17, texto sagrado diz que Deus não ama, Deus não compactua quem justifica o ímpio. Quem faz o ímpio tornar-se justo ou ver o ímpio como justo. Então, é abominável aos olhos do Senhor. Mas, então, se Deus é justo, como Deus há de me receber e como Deus poderia me receber você, que nós somos injustos? Eis o grande dilema, um dilema que é estudado diante a filosofia do Deus que se apresenta como um Deus santo, justo, mas um Deus bom. Certa vez eu discuti com um amigo meu, uma pessoa muito inteligente, porque eu dizia que Deus era bom e justo. Ele disse, não, eu não vejo Deus como bom, eu só vejo Deus como justo. Eu disse, não, se Deus fosse somente justo, ninguém existiria aqui na terra. Todos nós seríamos jogados no inferno. Todos nós seríamos condenados se Deus fosse somente justo. E se Deus fosse somente bom, a bagaceira, a impiedade, a crueldade seria 1000 vezes ou
milhões de vezes mais do que se é, se Deus fosse somente justo. Bom, então Deus, ele é um Deus bom e justo. Com a sua justiça, a Bíblia diz que ele não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado porque ele é um Deus justo. E com sua bondade, Deus deu o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Eu fico a pensar muitas vezes que pessoas não têm entendimento, não compreendem por que Jesus, qual a razão de Jesus. O Sagrado Texto diz que todos pecaram e tornaram-se destituídos, separados de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Contudo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, ele foi o nosso substituto. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso, é Deus, Jesus e o homem. Jesus, ele nos substituiu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todos que pecarem serão condenados. E Cristo foi condenado pelo próprio Deus, Cristo foi abandonado pelo próprio Deus, porque ele voluntariamente, em amor a Deus, em amor a nós, tomou sobre si os nossos pecados. Cristo sofreu a nossa morte, Cristo sofreu o nosso castigo, Cristo sofreu a nossa condenação. E na cruz do Calvário, que seria, na época, o instrumento mais terrível, o instrumento mais vil que o homem já inventou para machucar o outro ser humano, a cruz do Calvário, um instrumento de morte. A cruz do Calvário demonstra a maldade humana, porque não foi Deus que inventou a cruz. Quem criou, quem desenvolveu a cruz do ponto de vista para sacrificar e matar pessoas foi o ser humano. Na cruz, nós podemos ver a maldade humana. O retrato da cruz mostra o quanto nós humanos somos maus, o quanto nós humanos somos perversos, a ponto de colocarmos o nosso semelhante como castigo em uma cruz. É o ápice da maldade humana, a cruz do Calvário. E foi em uma cruz, que Deus, na sua eterna sabedoria, apraz a ele ter levado o seu próprio filho à cruz, movido pela maldade humana. Os homens fizeram isso com Jesus. Obviamente que foi um decreto de Deus para que se cumprisse as Escrituras. Mas a maldade humana de levar Jesus à cruz, de crucificar Jesus, de matar Jesus, de condenar Jesus, é a demonstração. Deus deu Jesus e o homem rejeitou Jesus, levando-o à cruz. Os homens não sabiam que aquele instrumento de morte e aquela ação que eles estavam fazendo, ali estava servindo para o louvor da glória de Deus. Mas ali mesmo aqueles homens estavam demonstrando sua crueldade de levar Jesus à cruz. É o ápice da maldade humana. E ali na cruz também é o ápice da bondade divina, do amor divino, porque agradou a Deus moê-lo para que ele nos substituísse. Jesus voluntariamente disse: Pai, eu vou levar os pecados dele. Eu vou morrer por eles. Eu vou ser maldito por eles. A maldição do pecado vai recair sobre mim. Eu vou sofrer o inferno por ele. E assim Jesus sofreu o inferno por nós. O texto sagrado diz que Jesus, em agonia, ele esturrou, já não podia falar. Ele esturrou, ele gritou: Lahila, Lahila, Massabactani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sentiu a dor da ausência, sentiu o inferno, porque o inferno é a ausência de Deus. Deus não pode contemplar pecado. O pecado é a abominação a Deus. E Deus ocultou-se de Jesus e Jesus ali pagou os nossos pecados. Como não amar Jesus? Como não estar diante de Jesus? É interessante que quando criança, penso que lá para os 12 anos, quando eu tinha, e que eu assisti o filme
de Jesus, eu acho que eu deveria ter uns 12 anos, 13 anos, e eu ficava pensando, meu Deus, como aquelas pessoas eram covardes. Não teve ninguém que defendesse o seu filho. Não teve ninguém que se colocasse diante para defender Jesus. Anos depois, eu entendi pela Santa Palavra que ainda os homens fazem a mesma coisa. As pessoas, quando negam Jesus, as pessoas, quando não acreditam em Jesus, as pessoas, quando não creem em Jesus, estão absolutamente iguais àquelas pessoas que diziam: crucificam, crucificam, crucificam. Inclusive, na Santa Ceia, na Eucaristia, o apóstolo diz que aqueles que tomam a ceia indignamente é réu do corpo de Cristo. Quando nós vivemos em pecado, quando nós não nos convertemos, quando nós não aceitamos Jesus, nós estamos sendo réu da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a pedra angular que edifica a igreja é a mesma pedra de tropeço para todos os incrédulos. Por isso é necessário nós nos convertermos ao Senhor. É necessário buscar o Senhor enquanto se pode achar. É necessário ir ao seu encontro se ouvirdes a sua voz. Não deixeis para amanhã, porque hoje é o dia de se encontrar com Deus. Jesus nos substituiu para termos vida e vida abundante. Mas quem ter vida e vida abundante? Todas as pessoas da terra? É universal isso? Não é universal. É universal do ponto de vista que esse evangelho é espalhado por toda a terra. Mas esse evangelho, ele se cumpre de forma gloriosa, de forma salvística, para todos que acreditam que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Senhor. Não acreditar simplesmente que Ele é, mas é tomar para si, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas este mesmo Evangelho é pedra de tropeço, é instrumento de condenação para todos aqueles que o renegam, para todos aqueles que faz de ouvido mercador, para todos aqueles que não aceitam, não entendem e ignoram. Este mesmo Evangelho, ele é pedra de tropeço para os que o renegam. O texto sagrado diz que Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a mesma palavra de Deus diz que a ira do Cordeiro de Deus vai ser acendida. E ai daqueles que tiverem posição da justiça divina ser aplicada. Como a justiça divina foi aplicada em Jesus, agora a justiça divina será aplicada para todos que o renegam. Então, por isso que categoricamente, acertadamente, notoriamente, o que a Bíblia diz de Jesus é algo fantástico, é algo espetacular. Ele diz: eu sou, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém em absoluto vem ao Pai a não ser por mim. É preciso confessar Jesus. É preciso aceitar Jesus. Se pelo Espírito Santo você ouvir a voz do Senhor, não deixe para amanhã. Entregue-se ao Senhor hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está vivo. Eu não estou aqui falando de uma igreja evangélica. Eu não estou aqui falando de um compêndio comunitário. Não estou falando de uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, aquele que nos substituiu na cruz do Calvário. Jesus Cristo, aquele que foi abandonado pelo próprio Deus a favor de nós. E na culminância, na eterna graça de Deus, na culminância, ele diz assim: Pai, está pago. E o véu do templo rasgou-se de cima para baixo. Ele pagou os nossos pecados. Hoje nós temos livre acesso a Deus. E para o louvor da glória de Deus, o texto sagrado diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor. O texto sagrado diz que antes éramos desgarrados, estrangeiros, hoje pertencemos a uma família de Cristo. E Ele diz
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vós outros. Ele foi preparar um lugar para nós, e quando eu vos preparar um lugar para vós outros, vós estareis comigo, eu com o Pai. A Bíblia diz que de antemão Ele já nos deu o Espírito Santo para habitar em nossas vidas. Nenhuma condenação há para os cristãos. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a pergunta que devemos fazer é: de que lado você está? Quem é Jesus para você? Você já entregou-se a Ele? Você já foi a Ele? Você já correspondeu positivamente ao seu chamado? É claro que é um chamado espiritual e só entende e só reconhece aqueles que de fato foram chamados. Se você foi chamado, não hesite, vai ao Senhor, não endureça o seu coração. Busque o Senhor enquanto se pode achar, para o louvor da glória de Deus. Até uma outra oportunidade. O Triunfo da Graça todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 10 horas da manhã. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. Leia a Sagrada Escritura, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode viver sem Jesus. É claro, a maioria das pessoas vivem, mas é terrível morrer sem Ele. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jamais você o conhecerá sem ler a Sagrada Escritura. Você pode até conhecer do Gênesis a Apocalipse e não o amá-lo. Mas é impossível amá-lo sem conhecer o Sagrado Texto. Então conheça, ame o Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar. A Igreja Presbiteriana de Estância fica na Rua Gomercindo Bessa, 124, no centro em Estância, Sergipe. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Você e toda a sua família são nossos convidados especiais. Até uma outra oportunidade. Antes, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra que é poderosa, que é uma espada que não volta vazia, é uma espada de 2 gumes, ó Deus, é uma flecha que acerta o alvo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor derrame a tua graça e a tua bênção sobre os nossos amados irmãos e amigos que estão conectados nesta hora, neste dia, ou aqueles que virão a assistir para o louvor da sua glória. Que eles, ó Deus, entreguem-se a ti, pois o Senhor é o único caminho para nós. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor esteja confortando, dando graça, alegria a todos, ó Deus, que assistirem essa live. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.